Olá, concurseiros! Vamos aqui para a correção das questões que foram mais pedidas lá nos stories, ok? Na verdade foram duas questões, a questão 3 e a questão 4. Vamos aqui comigo, tá? A primeira questão que nós vamos aqui resolver é uma questãozinha de 2019 da AOCP. E ela fala sobre assinaturas digitais. Vamos aqui. Ela diz o seguinte: uma assinatura digital permite comprovar a autenticidade e a integridade de uma informação, ou seja, que ela foi realmente gerada por quem diz ter feito isso e que ela não foi alterada. Sobre assinaturas digitais, assinale a alternativa correta. Pessoal, para a gente resolver essa questão, vamos entender um pouquinho como é que funciona a assinatura digital, tá? Então vamos imaginar aqui o seguinte cenário. Eu tenho a Maria querendo enviar um arquivo para João. Porém, João precisa ter certeza que esse arquivo ele veio de fato da Maria e que esse arquivo não foi adulterado. Ou seja, ele precisa garantir a autenticidade, tá? Ou seja, veio da Maria de fato, e também que ele é íntegro, que não sofreu nenhum tipo de mudança lá no meio do caminho, tá bom? Então, para isso, a Maria ela precisa assinar digitalmente esse documento. Professor, como é que funciona então essa assinatura digital? Vamos aqui, ó. Eu vou ter aqui a mensagem, tá? A mensagem, pessoal, na verdade é o arquivo, tá? Esse arquivo ele pode ser, por exemplo, um PDF, pode ser um arquivo lá do Word, pode ser um arquivozinho XML, que seria, por exemplo, uma nota fiscal eletrônica, tá? Então, o formato do arquivo em si, ele não importa muito aqui no processo. A gente vai simplesmente dizer que é uma mensagem. Então, qual é o primeiro passo aqui? O primeiro passo que o programa de assinatura digital vai fazer é uma espécie de escaneamento do documento. Ele vai verificar todas as informações do documento, bit a bit. E a partir daí ele vai gerar um resumo, tá? Esse resumo, que é um código, nós vamos chamar isso de hash. Então o hash ele é um código gerado a partir do arquivo. É como se fosse a impressão digital desse arquivo, tá bom? Depois de feito isso, as informações elas vão precisar ser criptografadas para que elas fiquem seguras para poder só então ser enviadas. Então nós vamos usar aqui uma chave. Neste caso vai ser usado a chave privada, ok? A chave privada da Maria. Beleza, então agora nós já temos aqui, ó, o resumo junto com a mensagem, tá? Ó, tá aqui ele, e ele está criptografado. Então agora sim ele está pronto para ser enviado pela internet. E aí vai ser feito o envio para João. Junto com a mensagem e o hash, que é o resumo, vai ser enviado também uma chave. Para que essa chave? Para que quando chegar lá em João, ele possa, com essa chave, verificar a assinatura, para comprovar se ela realmente é verdadeira. Então a chave que vai ser compartilhada aqui, ó, que vai ser a chave que vai abrir o conteúdo da nossa mensagem, ela é a chave pública. Professor, por que a chave pública? Porque é justamente essa que nós compartilhamos, tá bom? Então, toda vez que a gente estiver falando de criptografia assimétrica, ou seja, que nós temos duas chaves, a chave que fica, que vai ser compartilhada, ela é a chave pública, o nome já está dizendo. E aquela que é a chave privada, ela nunca vai ser compartilhada, ela sempre vai ficar com a pessoa de direito, né? Aquela pessoa que realmente é a dona da chave, tá bom? Então, chegando lá em João, o que é que vai acontecer? Ele vai usar a chave pública, tá? Ó, para verificar se o hash, ou seja, se o resumo bate com a mensagem. Ele vai, digamos assim, checar a impressão digital. Se esse arquivo não tiver vindo de Maria, ou se esse arquivo tiver sido adulterado no meio do caminho, a impressão digital, ou seja, o nosso resumo, tá? Ó, o nosso resumo, que é o nosso hash, não vai bater. Na hora que ele comparar, ele vai verificar que não está encaixando. É como se fosse uma peça lá de um quebra-cabeça, não encaixa. Por quê? Porque sofreu algum tipo de alteração no meio do caminho, ou então porque não veio de fato da pessoa de quem deveria vir. Então, a partir daí nós garantimos
a autenticidade e a integridade. Por quê? Na hora que um documento ele é assinado digitalmente, esse documento ele passa a ser verificado com esse resumo, tá? Ou seja, esse códigozinho. Se houver qualquer tipo de alteração nesse arquivo, o código já não bate, tá entendendo? Então ele não vai mais garantir essa integridade. Então quando a gente volta aqui para a questão, ó, ele pede a opção correta. E qual é essa opção? Ó? Vamos lá, letra A. A verificação da assinatura é feita usando a chave privada, tá errado. A verificação da assinatura será feita usando a chave pública, ok? E não a chave privada. Letra B. A assinatura digital baseia-se no fato de que apenas o dono conhece a chave pública utilizada. Aqui está errado. O dono, ele é o responsável por conhecer a chave privada, somente ele, né? A chave pública é conhecida por várias pessoas, por isso que o nome já está dizendo, chave pública, tá? Letra C. Se o texto foi codificado com a chave privada, somente a própria chave privada poderá decodificá-lo. Pessoal, quem é que vai decodificar? Vai ser a chave pública. Então percebo que as questões elas vão trabalhar muito em cima dessa confusão, né? Fazer essa troca entre chave pública e a chave privada. E aí você precisa ter sempre essa clareza. A chave privada ela é responsável por assinar a mensagem, enquanto que a chave pública vai ser usada para verificar a assinatura quando chegar lá no destino, ok? Portanto, a resposta correta para a gente é a letra D, porque ela diz o seguinte, ó, o dono da mensagem conhece a chave privada, correto? No caso lá, a Maria. Se essa chave foi usada para codificar uma informação, então apenas o dono da mensagem poderia ter feito isso. Perfeito. Então, se a mensagem ela foi codificada com a chave privada, é porque de fato foi feito pela pessoa correta, a pessoa que de fato é o dono dessa chave. Beleza? Então, neste caso aqui, resposta para a gente, letra D. Vamos aqui para a próxima. A outra questão que gerou aí muitas dúvidas foi a questãozinha que fala sobre um ataque, né, uma invasão, que diz o seguinte, ó, é uma técnica pela qual o atacante utiliza um computador para tirar de operação um serviço, né, deixar, por exemplo, um site fora do ar, ou seja, um servidor, né, um computador ou uma rede conectada à internet. O objetivo desses ataques não é invadir e nem coletar informações, mas sobrecarregar o alvo com a finalidade de torná-lo indisponível. Pessoal, essas características que foram dadas dizem respeito a um ataque que nós chamamos de negação de serviço. Vamos aqui entender melhor isso. Esse ataque, nós vamos chamar ele de DOS, tá? Cuidado, não é aquele DOS que a gente aprende lá em sistema operacional, que é o bisavô do Windows, né? Aqui é outro tipo de DOS, tá? Geralmente ele vem assim, ó, D maiúsculo, Ozinho minúsculo e S maiúsculo, tá? E ele significa o quê? Denial of Service, ou ataque de negação de serviço. Qual é o objetivo desse ataque? É justamente sobrecarregar um serviço. Porque, pessoal, um servidor, o nome já está dizendo, ó, servidor, ele vai oferecer um serviço. Então, a ideia é impedir que aquele computador, aquela máquina ou aquela rede forneça esse serviço para os usuários. Como é que eu faço isso? Sobrecarregando. Imagine que o servidor é como se fosse um garçom, né? Ele está lá oferecendo um serviço ao cliente. E aí imagine que chega aí, por exemplo, num restaurante, 100 clientes fazendo um pedido para um só garçom. Então percebe que já vai sobrecarregar. Agora, ao invés de 100 clientes, nós temos 1.000 clientes, 5.000. Então percebe que quanto maior for o número de pedidos, mais difícil vai ser para o garçom atender. Então entendam o servidor como se fosse esse garçom. Então quanto mais computadores estiverem solicitando o acesso àquela máquina, mais difícil vai ser para ele dar conta do serviço. Por isso que a gente diz negação de serviço. O objetivo é sobrecarregar um computador ou uma rede, por exemplo, um site, de tal modo que ele não consiga mais responder às solicitações dos usuários, tá bom? Então o nome desse ataque nós chamamos de DOS. Aqui você tem o atacante, né? Por exemplo, um hacker,
ou o termozinho mais correto seria um cracker, tá legal? E aqui nós temos o servidor. E aí você tem uma sobrecarga desse sistema. Agora, esse tipo de ataque, ele já não é tão efetivo, porque uma máquina apenas fazendo essa sobrecarga, dificilmente ela vai derrubar um servidor, a não ser que seja um servidor um pouco menor. Tá? Então, existe uma variação desse ataque nós chamamos de DDoS, tá? Que é um ataque de negação de serviço distribuído. Aqui a ideia é potencializar esse ataque. Como é que é feito isso? Você tem aqui o atacante, né, o invasor, ele vai utilizar de máquinas, que nós vamos chamar isso aqui de mestres, ou em inglês master, e ele vai infectar outras máquinas, tá, para potencializar esse ataque. E essas máquinas nós vamos chamar de zumbis, tá, porque eles vão ser controlados pelo invasor, e muitas vezes o dono do computador ele nem está sabendo, ele nem percebe isso. E aí esses computadores, esses zumbis, aí sim eles vão direcionar o ataque à vítima. Então perceba aí que existe um potencial muito maior para derrubar um sistema, ok? Então, neste caso, voltando aqui para a questão, ó, quando ele fala de um ataque que vai sobrecarregar um sistema, tá, ó, quando ele fala aqui de sobrecarregar um alvo, né, perceba que nós estamos falando justamente do ataque de negação de serviço. Professor, e se tivesse aqui DDoS, né, no lugar de DOS, eu poderia marcar também? Poderia, mas aí geralmente a questão, quando ela fala do DDoS, ela também dá essa ideia de que esse ataque ele foi potencializado. Ela muitas vezes vai falar sobre os computadores zumbis que fazem parte aí desse ataque, ok? Então, resposta correta, letra D.